e pedagógicas, por exemplo. Mas a segurança, escolta e revistas devem ser feitas por agentes socioeducativos. De acordo com o sindicato desses agentes, não foi o que aconteceu no dia da rebelião. O Instituto colocar o monitor a fazer serviço que não pode ser realizado por ele, por ser um serviço, um trabalho típico de um agente de segurança. Andar com algema, conter e algemar adolescente, fazer escolta de adolescente para determinadas atividades fora da unidade, enfim, fazer um serviço, um trabalho que ele é tipicamente uma obrigação e uma determinação legal a agente de carreira. No dia do motim, havia 3 agentes socioeducativos de plantão. O diretor do Instituto Elo, que faz a gestão do Centro Santa Helena desde fevereiro de 2021, diz que como um agente se feriu na briga, os monitores tiveram que intervir. O monitor e o socioeducador, que é o profissional que o Instituto Elo contrata na área de segurança, tem... Olá, boa noite. Você que estava assistindo ao Jornal da Assembleia, pode continuar com a nossa programação no nosso portal almg.gov.br ou também pelo YouTube. Você, através do YouTube ou do nosso portal, continua assistindo ao Jornal da Assembleia com as principais notícias aqui do Parlamento Mineiro, nesta quinta-feira, dia 17 de agosto. Nós cortamos a nossa programação porque, neste momento, está começando no plenário Juscelino Kubitschek, aqui do Parlamento Mineiro, a reunião especial em homenagem aos 50 anos da empresa Cenibra. Neste momento está sendo feita a abertura por músicos adolescentes do projeto Luthier. Vamos acompanhar.
Registramos, agradecemos as seguintes presenças. Diretor técnico industrial e florestal da Cenibra, senhor Júlio César Torres Ribeiro. Diretor comercial da Cenibra, Jun Yoshino. Excelentíssimo senhor delegado Eduardo Roberto, representando a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegada-geral Letícia Gamboge. Agradecemos também aos demais convidados que acompanham essa solenidade presencialmente pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Senhoras e senhores, assistiremos agora a um vídeo sobre a empresa Celulose Nipo-Brasileira S.A. Cenibra. Com a palavra, o deputado Celinho Sintrocel, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Quero que, neste momento, cumprimentar aqui a todos os convidados aqui hoje, nessa noite, nessa homenagem, cumprimentar de uma forma especial o diretor-presidente executivo da Cenibra, Takashi Nakajima, também cumprimentar também o superintendente do Ministério do Trabalho em Minas Gerais, Carlos Calazans. É um momento para nós muito importante e cumprimento também todos os telespectadores da Assembleia Legislativa, todos os nossos assessores, consultores da Casa, telespectadores que nos acompanham neste momento pela TV Assembleia. Desde a chegada do navio que trouxe o primeiro grupo de integrantes japoneses para a nossa terra, a parceria entre Brasil e Japão é valiosa para ambos os países, cimentando novas relações e identidade. A contribuição dos imigrantes japoneses e seus descendentes brasileiros é profunda e disseminada. É encontrada no desenvolvimento de culturas agrícolas e aviárias. Ainda na área da agricultura, a cooperação entre os dois países tornou a região do Cerrado extremamente produtiva e levou o Brasil a uma posição de destaque na exportação da soja. Na área industrial, não foi diferente. Em Minas Gerais, destacou-se inicialmente o setor siderúrgico. Na década de 1970, com um grande crescimento econômico, tanto do Brasil quanto no Japão, alcançamos uma nova cooperação, a produção de celulose a partir de florestas plantadas. Para o Brasil, abriu-se a possibilidade da exploração e da rentabilização do capital natural, com o aumento da produtividade do setor industrial. Trata-se de um período de grandes investimentos industriais no país e em áreas estruturais. Para o Japão, representava a segurança de fornecimento de matéria-prima em quantidade e qualidade para uma economia que crescia aceleradamente. Foi assim que, em setembro de 1973, foi fundado a Celulose Nipo-Brasileira, a Cenibra. 50 anos depois,
o mundo mudou. Mudaram também o Japão e o Brasil. O Japão, hoje, já um país de alta renda, busca reaquecer o crescimento econômico e lidar com os desafios das mudanças no perfil de sua população. Também o Brasil, ainda um país de renda média, busca retomar o crescimento econômico, enquanto passa por um cenário de rápido envelhecimento populacional, como mostra os primeiros dados do Censo Populacional de 2022. Instalada em Belo Oriente, durante as últimas 5 décadas, uma das marcas da Cenibra tem sido a cooperação com a sociedade civil e o poder público. Ainda que esse período tenha registrado importantes desafios, como as reconfigurações societárias e mudanças macroeconômicas, que levaram a momentos de redução de quadro de pessoal e impactos trabalhistas, sociais e econômicos importantes, é possível dizer que problemas foram encarados com sucesso. A Cenibra é uma empresa consolidada e de grande competitividade. 98% de sua produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto é exportada para o Japão, Estados Unidos e países da Europa, América Latina e Ásia. Como uma das empresas âncoras da região, a Cenibra é uma das responsáveis pelo dinamismo da economia no Vale do Aço, do Colar Metropolitano e de todo o Vale do Rio Doce. E tem papel fundamental na economia mineira. Como um todo, 71% de seus fornecedores operam no estado de Minas Gerais. Garantindo mais de 8.220 postos de trabalho próprios e terceiros, a empresa tem a capacidade de produção de 1.200.000 toneladas por ano. Nos 54 municípios em que atua, a Cenibra promove iniciativas nas áreas de cultura, esporte, infância, terceira idade, geração de trabalho e renda, bem-estar e qualidade de vida da população. A Cenibra possui uma cooperação na melhoria da infraestrutura regional com intervenções de construção, pavimentação e manutenção de estrada. Ao todo, já houve intervenção em 18.000 quilômetros de vias nesses 52 municípios. Na área ambiental, a Cenibra participa da proteção de mais de 5.300 nascentes, 324 propriedades de parceiros e 41% de suas terras são protegidas por vegetação nativa, o que equivale a mais de 150.000 hectares. 32 desses municípios integram o programa Fomento Florestal, que envolve mais de 500 produtores rurais locais e é responsável por 15% da madeira utilizada anualmente pela fábrica. Sua produção é pautada por padrões ambientais reconhecidos, inclusive de gestão e rastreabilidade florestal. Isso significa que o impulso econômico que a sua produção gera nos 54 municípios onde atua em Minas Gerais se dá mediante compromissos com o meio ambiente. A recente premiação em grau ouro, concedida pela consultoria EcoVadis, colocou a Cenibra entre os 5% das empresas mais bem avaliadas em sustentabilidade ambiental e social de todo o planeta. O país vive um novo período político e um novo ciclo econômico. Longe do sectarismo e da síndrome de pária,
abrem-se novas perspectivas para as relações entre Brasil e Japão. Nesse quadro, a Cenibra tem um lugar de destaque, bem como na retomada do desenvolvimento econômico-social do Vale do Rio Doce, do leste de Minas e de todo o Brasil. Em reconhecimento à importância da empresa e ao papel que ela jogou, joga e jogará no progresso e no desenvolvimento da nossa região, que tomei a iniciativa de propor esta sessão especial para comemorar os 50 anos da Cenibra. A justa homenagem que realizamos hoje é também um reconhecimento pelo trabalho social e pelas parcerias que a Cenibra realiza com poderes públicos e entidades e organizações não governamentais. Na condição de autor do requerimento que deu origem a esta reunião especial e em nome de toda a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, parabenizo a todos os trabalhadores e trabalhadoras, dirigentes da Cenibra, que durante as últimas 5 décadas fizeram da empresa uma referência mundial e do Brasil o segundo maior produtor de celulose do mundo e o primeiro em comercialização internacional. O forte desempenho produtivo e as bases sociais e ambientais que sustentam a Cenibra tornam seguro afirmar que a empresa está pronta para enfrentar os próximos 50 anos. Tenho certeza que a homenagem que prestamos hoje é também o início de uma nova jornada, que será tão exitosa quanto os últimos 50 anos. Um forte abraço a todos, parabéns, mais uma vez, e muito obrigado. O deputado Celinho Sintrocel, neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, fará agora a entrega de uma placa alusiva a essa homenagem ao senhor Takashi Nakajima, diretor-presidente executivo da Cenibra. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo nosso cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres: há empresas que possuem papel decisivo no crescimento de certas regiões. É o caso da Celulose Nipo-Brasileira S.A. Cenibra, fundada em 13 de setembro de 1973 em Belo Oriente, Minas Gerais. Considerada âncora do Vale do Aço, a Cenibra contribui desde sua implantação para o desenvolvimento socioeconômico dos 54 municípios mineiros onde atua. Com capacidade de produção de 1.200.000 toneladas de celulose branqueada, a corporação abastece o mercado nacional e os principais consumidores internacionais de papel. Além disso, promove e apoia importantes projetos sociais e ambientais por meio do Instituto Cenibra. Por todo esse trabalho em prol do engrandecimento industrial sustentável do Estado e do país, no aniversário de 50 anos de sua fundação, a Cenibra recebe justa homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Belo Horizonte, 17 de agosto de 2023, deputado Tadeu Martins Leite, presidente.
Senhoras e senhores, ouviremos agora o senhor Takashi Nakajima, diretor-presidente executivo da CENIBRA. Boa noite. 私が知っているポルトガル語はこれだけなので、この後は日本語で話します。O que ele aprendeu de português é só isso, e a partir de agora ele vai falar em japonês. 今日は遅い時間にですね、皆さんお集まりいただいて本当にありがとうございます。Muito obrigado, né, pela vinda, né, e participação de vocês nesse horário, né, já está até bem tarde, né, ele agradece de coração. ブラジルの国歌を演奏していただいた若い、学生の方々ですかね。一番後ろにはちょっとお兄さんたちもいますけれども、どうもありがとうございました。Agradeço também o pessoal, né, que trocou o hino nacional do Brasil para nós. Entendo que são estudantes, né? Na frente tem um pessoal mais novo, mas tem uns mais velhos um pouquinho atrás. ブラジルの国歌を私のような日本人が聞く機会はやはりサッカーのワールドカップです。A oportunidade, né, dele, que é estrangeiro, né, japonês, ouvir o hino, né, do Brasil, normalmente é só na Copa do Mundo, quando tem um jogo de futebol. いつも聴いているものとは違ってですね、ギターを中心にしたその違ったアレンジですごく新鮮ですごく爽やかにですね聞こえました。Diferente, né, das vezes que ele ouviu, né, o hino nacional que é tocado, né, geralmente nas competições, vocês tocaram, né, usando os violões, né, e foi muito encantador. どうもありがとうございました。Muito obrigado. Muito obrigado. で今日は本日はセニブラの50周年をお祝いいただきまして本当にありがとうございます。Gostaria de agradecer a homenagem de hoje, né, dos 50 anos da CENIBRA na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 今日のこの表彰をご提案いただいたセリーニョ議員、それからその表彰をですね受け入れていただいたミナスジェライスのこの議会に感謝を申し上げます。Em nome da CENIBRA, gostaria de agradecer quem preparou para nós, né, o deputado estadual Celinho da Sintrocel, por propor esta homenagem e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais por aceitar essa apresentação de homenagem. それから私もですね日本人の一人としてこの場に出席できたことを大変光栄に思っております。Como cidadão japonês, também me sinto honrado por estar presente nesta ocasião. セリーニョ議員がセニブラのことをすごく丁寧にですね詳しく説明していただきました。O deputado, né, estadual Celinho do Sintrocel apresentou a CENIBRA muito bem, né, e ele ficou muito contente. ブラジルと日本の関係というのはですね日本人がブラジルに移民をした120年ぐらい前ですかね、その頃から遡ってみてもですね非常に強い関係であります。E desde que teve a imigração, né, há 120 anos atrás, entre o Japão e a relação entre o Japão e o Brasil, né, cada vez mais está fortalecendo. 今日こういう形で50年のお祝いをしていただきましたけれどもですね、先ほどもお言葉いただいたようにこの先も50年以上、さらに50年以上セニブラとしてですね、ブラジルでしっかり発展をしていきたいというふうに思っています。Chegamos hoje, né, no 50º ano de aniversário da CENIBRA, né? Porém, conforme o Celinho, o deputado Celinho comentou, né, os próximos 50 anos também, né, entendemos que iremos, né, colaborar, né, para o desenvolvimento. その
この場所なんだと思うんですけれども、10年前にもですね、セニブラの40周年のお祝いをしていただいてます。E neste mesmo local, né, há 10 anos atrás, houve a homenagem dos 40 anos da Senibra também. でいつも皆様にですね、セニブラのことを気にかけていただいて本当にありがとうございます。E sempre, né, vocês são muito atenciosos, né, e ele agradece muito por isso. ミナスジェライスでのブラジルと日本のコラボレーションというのは、いろんな成功例があると思います。No estado de Minas Gerais, né, há muitos exemplos de sucesso bem-sucedido entre a relação dos dois países, né, Japão e Brasil. 先ほどまさにセリーニョ議員がお話しされていたような、鉄鋼とかですね、いろんな会社があると思います。Conforme, né, o deputado estadual Celinho comentou, né, tem as siderurgias também, né, outras empresas. その中でもですね、我々セニブラがここまでですね、強い競争力を持って事業を続けることができているのは、やはりこのミナスジェライスのですね、森林資源とそれから人ですね、人材とそれから皆様方のサポートのおかげです。Graças ao recurso florestal e humano de Minas Gerais, né, e com o apoio, né, dos senhores, a Senibra tem sido capaz de manter a forte vantagem competitiva. これから先もですね、地域社会とともにですね、一緒にですね、セニブラますます発展していきたいと思いますので、引き続きサポートをよろしくお願いいたします。Esperamos que os senhores continuem a apoiar a Senibra para que nós, junto com a comunidade local, continuaremos, né, a desenvolver cada vez mais a parte social, contribuindo com a comunidade. 今日は本当にありがとうございました。Muito obrigado hoje. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Celinho Sintrocel, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Eu quero, neste momento também, justificar aqui a ausência do nosso presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Ele pediu que registrasse a ausência dele em razão de compromissos fora da capital do Estado, e que, de certa forma, impediu que ele pudesse estar nessa homenagem tão importante que o nosso mandato, a Assembleia, apresenta à Senibra. Da mesma forma, eu justifico também a ausência de outros deputados estaduais da região do leste, também do Vale do Rio Doce, em função de uma agenda que nós tivemos hoje no Vale do Aço, junto com o governador do Estado, com uma inauguração e entrega de uma rodovia pavimentada de 57 quilômetros. E isso, em função dos compromissos que já estavam sendo feitos, impediram que eles pudessem estar presentes. Mas o presidente me faz o pedido para que eu pudesse fazer aqui o pronunciamento que ele solicita que a gente faça em nome da Assembleia. Hoje, celebramos com a admiração e o reconhecimento do Parlamento Mineiro, o aniversário de 50 anos da Companhia Celulose Nipo-Brasileira, a Senibra. Esta é uma das empresas mais importantes em Minas Gerais, não apenas por sua longevidade, mas também pela amplitude de sua presença em nosso Estado. E por sua contribuição para o desenvolvimento econômico com a responsabilidade socioambiental e práticas de governança internacionalmente certificadas. Também
merecem destaque a sua alta capacidade de produção, o rigor técnico de seu processo produtivo e a excelência do seu produto final. Tanto é assim que a Cenibra, além de prover a demanda nacional, também exporta celulose para os principais mercados consumidores da Ásia, da Europa e da América do Norte. E, por falar na dimensão internacional, um aspecto que distingue a Cenibra desde a sua origem é a presença da proverbial sabedoria e da inigualável capacidade de realização do povo do sol nascente. Estes são os valores que a Cenibra, de modo muito acertado, faz questão de cultivar, uma vez que, além de ser majoritariamente constituída por capital japonês, a empresa mantém em seus quadros diversos profissionais ligados por suas raízes à cultura nipônica. Aliando a tradição e modernidade, integrando a visão e a ação, a empresa está pronta para enfrentar os desafios no momento presente e para crescer e perdurar pelos tempos futuros. Além disso, está presente em quase 60 cidades mineiras e contribui expressivamente para o desenvolvimento integrado desses municípios por meio das atividades do Instituto Cenibra, fundado em 2002. A Assembleia de Minas, que tem entre suas pautas prioritárias o desenvolvimento econômico e o cuidado com o meio ambiente, está sempre de portas abertas para dialogar com os agentes econômicos que, em sintonia com estes valores, empreendem no Estado e contribuem para melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Por todos estes motivos, e reiterando os nossos cumprimentos por este meio século de existência da Cenibra, saudamos calorosamente a direção da companhia e todos os seus colaboradores, desejando-lhes saúde, felicidade e prosperidade, hoje e sempre. Muito obrigado. Integra também a nossa mesa de honra o senhor presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, Flávio Roscoe. Continua. Muito bem, senhoras e senhores, vamos de música. Vamos ouvir agora o Projeto Luthier, que vai apresentar as seguintes músicas. Majestade o Sabiá, autoria de Roberta Miranda. Ainda Ontem Chorei de Saudade, de Moacir Franco. Pagode em Brasília, de Tedi Vieira e Isabel Viana. Índia, de José Fortuna. Deputados, em nome do deputado Celinho Citrocel, aproveitamos o momento para agradecer ao Projeto Luthier pela participação em nossa solenidade. Obrigado. Antes de dar início aí à apresentação, eu quero só passar a palavra também para o nosso superintendente do trabalho, aqui o Carlos Calazan, e o presidente também da FIENG Minas Gerais, que acabou de estar presente, para também fazer o uso da palavra nesse momento importante. Não, presidente Celinho do Citrocel, só os parabéns, é uma palavra de acolhida a essa grande empresa no nosso solo, que recebe e dá oportunidade para a nossa gente, para o nosso povo e para tantos trabalhadores. Então, eu, em nome do Ministério do Trabalho aqui em Minas Gerais, em nome do Governo Federal, só tenho a parabenizar meio século de existência de uma empresa no território brasileiro, no solo de Minas Gerais, só nos engrandece.
e nossos respeitos. Tenha por parte do Ministério do Trabalho esse olhar sempre atento, cuidadoso, num diálogo permanente, para que as relações de trabalho sejam frutíferas e que a gente possa fazer sempre essa troca, né? Esse conhecimento. O Ministério do Trabalho está à disposição da companhia, dessa grande companhia, e é um grande orgulho ver, né, essa grandiosidade desse povo, do povo japonês. Eu comentava agora há pouco com o presidente, com o corpo dirigente da Cenibra, como o povo japonês ensinou o nosso povo disciplina, coragem, determinação, e como o povo brasileiro acolheu o povo japonês em momentos tão difíceis. Essa sinergia, esse contato dos povos, esse trabalho conjunto é que dignifica o bem da civilização moderna. Bem-vindo a Cenibra, nossa terra, por mais dezenas de anos, mais 50 anos de vida, dando oportunidade, dando emprego para o nosso povo, para a nossa gente. Parabéns, Cenibra. Vamos ouvir, então, o presidente da FIENG, senhor Flávio Roscoe. Bom, boa tarde, presidente dessa sessão, deputado Celinho do Sintrocel, nesse ato representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu. Gostaria de parabenizar o senhor por fazer essa homenagem, né? A Cenibra é uma grande empresa do Estado de Minas Gerais, uma empresa com valores sociais muito fortes, uma empresa que criou laços com as regiões em que ela atua e que gera prosperidade e desenvolvimento por uma parte considerável dos municípios mineiros e um compromisso de longo prazo com Minas Gerais, marcado aqui nos seus 50 anos, e eu tenho certeza que nós vamos estar aqui comemorando os 75, os 100 anos, os 125 e os 150 anos da Cenibra, e 150 anos que serão, então, daqui a mais 100 anos de celebração, assim como hoje o grupo está fazendo 150 anos, a matriz da Cenibra. Eu tenho certeza que em breve, né, não tão breve, será um século, mas que o compromisso é de longo prazo. Eu gostaria de cumprimentar o diretor-presidente, o senhor Nakajima, e parabenizar em nome dele toda a diretoria da Cenibra, que faz um extraordinário trabalho aqui no Brasil e leva a qualidade do trabalhador brasileiro para o resto do mundo na forma dos produtos da celulose exportada. Uma celulose verde, uma produção com baixíssima emissão de carbono, um compromisso ambiental de longo prazo. A Cenibra mantém milhares de hectares de florestas plantadas no nosso estado e mantém milhares de hectares de florestas nativas, sendo um exemplo de união entre desenvolvimento e preservação do meio ambiente. Superintendente Calazans, Cenibra também tem excelência nas suas práticas trabalhistas, né? E tem gerado com os seus colaboradores uma relação também de longo prazo. Então, por esse motivo, eu parabenizo mais uma vez o deputado Celinho do Sintrocel por essa homenagem justa e merecida por 50 anos de uma empresa que cumpre todas as suas obrigações e gera prosperidade e desenvolvimento para o povo mineiro. Parabéns, deputado, e parabéns a toda a Cenibra. Muito obrigado, senhoras e senhores. Vamos, então, às músicas do projeto Luthier.
A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de amanhã, dia 18, às 10 horas, destinada a homenagear a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, pelos 90 anos de sua fundação. Levanta-se a reunião. Agora são 8 horas e 3 minutos.